Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é fiel. Amém? Glória a Deus. Eu sou a pastora Helenice, para quem não me conhece. Queria convidar você a se sentar um minutinho. Nossos aspirantes já vão entrar. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Quero agradecer aos pais, aos amigos, aos convidados, por fazerem parte dessa primeira cerimônia oficial nossa. Obrigada pela participação. Quero agradecer o pastor Valdir, a pastora Anair, por oportunizar de termos esse programa Juad na igreja e saber que contamos com as orações da igreja também, para que ele tenha sucesso. Amém? Amém. Quero agradecer também ao Juad de Palmas. Tem alguém aqui de Palmas? Não? Eles talvez viessem. Eles foram os que fizeram parceria conosco no sentido de apresentar o programa para nós. E foi uma bênção na pessoa da Stephanie. E eu quero também agradecer ao supervisor Leonardo, que está conosco hoje e vai nos conduzir daqui a pouco, por nos auxiliar de longe e hoje estar aqui presente, vir de tão longe. E ao pai dele, o Silvio, que veio também ajudando ele nesse tempo. Quero só... Não veio? Veio. Ah, ele não... Ah, ficou no hotel. Então tá bom. Eu só quero compartilhar algo com vocês que o Senhor falou comigo no Salmo 144:1, que diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Esse é um salmo de Davi, reconhecendo que tudo que ele era, tudo que ele tinha sido capaz de fazer e viera a fazer, de ser um guerreiro destemido, de ser um rei bem-sucedido, foi Deus quem proporcionou isso a ele. E ele reconhecia isso, que foi Deus que fez ele ganhar suas batalhas. E hoje nós estamos aqui nos alegrando, junto com toda essa equipe que logo vai entrar e com as crianças junto, porque a bondade de Deus e a misericórdia de Deus tem estado conosco. Ele tem adestrado as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Nós temos aprendido que é fácil? Não é fácil. Mas nas lutas nós aprendemos a ter vitória. Amém? Glória a Deus. Então, e lá no finalzinho desse salmo diz assim, no finalzinho não, no 12, o 144:12. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Nossos filhos como plantas viçosas. Fala de crianças bem desenvolvidas, cheias de vigor, de força, que dão alegria e prazer para nós. Que vão dar frutos, elas vão florescer viçosas, elas não vão ser atrofiadas no seu crescimento. E essa é a palavra de Deus para essa geração. Amém? Que os nossos filhos serão saudáveis, serão crianças valentes, corajosas, que construirão famílias estabelecidas sobre a rocha. Amém? Você pode dizer junto comigo: meus filhos serão uma geração abençoada, levantada como colunas de um palácio. E ali no versículo, continuando o versículo diz, as pedras angulares, nossas filhas como pedras angulares. As pedras angulares são aquelas que estão bem no meio, fazendo com que as paredes
elas fiquem bem firmes, bem estabelecidas. Nossas crianças serão essa geração que levantarão ministérios estruturados, serão uma geração que fará diferença. E nós, como pais, um desafio para mim e para você, de sermos os pais que vão sustentá-las em oração, em clamor, em jejum, clamando ao Senhor. Senhor, guarda o coração delas, guarda os pés delas, para não se desviarem do caminho. Amém? Queria convidar você agora a ficar em pé. E nós podem colocar o hino do Joade, e nós vamos receber nossas crianças. Eles vão entrar. Pode pôr. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Joade é um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Joade é um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Aleluia! Uhul!
Agora eu quero convidar a todos para ficarmos em posição de sentido e olharmos lá para a bandeira. Nós vamos cantar o hino nacional. Amém? E depois vamos orar pelo Brasil. Aleluia! Quantos querem ver a nossa nação, o nosso Brasil, sendo uma nação forte, uma nação que vai influenciar outras nações? Pode pôr aí, Angela. Ouvir do Ipiranga as marchas para a cidade, e o povo herói cobrado retumbante, e o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor nessa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, sonho intenso, vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela e forte, pátria do colosso, e o teu favor expressa a grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dois filhos deste sol as mãos, de pátria amada, Brasil. Deus esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil foram da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais gravida, Deus de sonhos vivos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, da prata, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lar para o teus tempos estrelado. Edico verde logo desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serve da justiça para o forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem terra que adora das minas do Brasil, a pátria amada, dois filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Amém, aleluia, glória a Deus. Queria convidar você, antes de se sentar, vamos orar pela nossa nação, vamos clamar ao Senhor por ela. Pai, em nome de Jesus, ore aí no seu lugar também. Pai, nós queremos declarar ali, Pai, no Salmo 33, que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que o Senhor escolheu para a sua herança.
Somos herança do Senhor, somos povo escolhido do Senhor, e nós queremos clamar: abençoa a nossa nação, abençoa o Brasil, abençoa cada estado, cada município, que as famílias da nossa nação, nessa noite, sejam abençoadas, que haja paz nos lares, que haja prosperidade nas suas casas, que haja, Pai, meu Deus, que a vida nas famílias sejam, Deus, regadas de paz, de alegria, e que o Senhor, Deus, estenda a tua poderosa mão e faça prosperar tudo que as famílias buscarem no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Agora eu quero que vocês continuem o louvor. Eu não lembrava o que era. Podem continuar. Glória a Deus. Nós queremos cantar uma música sobre essa geração. Essa geração que é o futuro do nosso país. Amém? Como geração, Senhor, nos colocamos debaixo do Teu conselho. Rogamos que a poderosa mão do Senhor seja conosco, não só nessa noite, mas todos os dias da nossa caminhada sobre essa terra. Que o Senhor esteja imprimindo em nós o desejo de sermos, sim, essa geração apaixonada pelo Papai, desejosa pela casa do Senhor. Uma geração, Senhor, de crianças, adolescentes e jovens. Uma geração, Senhor, de homens e mulheres, de casais, de família, Senhor. Uma geração, Pai, de anciãos que buscarão a face do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Pode levantar mais um aplauso ao Senhor. Pode sentar, queridos. É sempre uma alegria quando há uma expectativa de alguém que venha para a casa do Pai, sentar-se à mesa com Ele, sentir-se suprido na sua presença. Penso assim que quando uma família ou um casal, os pais, preparam um banquete, eles ficam ávidos, desejosos pela vinda dos seus filhos. Mas quando alguém diz: papai, fulano de tal não pôde vir, houve uma situação que impediu que ele estivesse, eu penso que há uma dor no coração daquele pai. Muito pior ainda é quando alguém não deu importância para o banquete que o Senhor realizou. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. E eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando. Primeiro de seu lado, pode ficar em pé quem está nos visitando aqui, por gentileza, todos fiquem em pé. Um aplauso ao Senhor pela vida de vocês. Muito obrigado. São bênçãos em nossas vidas. Aqui no meio tem alguém nos visitando, fiquem em pé, por gentileza. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe grandemente. O nosso desejo é que vocês sintam-se cuidados do Senhor. Desse lado tem alguém nos visitando, por gentileza fique em pé. Glória a Deus, aleluia. Até o supervisor Leonardo está conosco desde ontem, fez 850 quilômetros, o entorno disso, para estar aqui conosco. Saiu de madrugada com o seu pai e com o papai dos céus e chegou em segurança. E vai retornar em segurança. Então ainda essa noite eles estarão pegando a estrada. Eu quero repartir uma palavra breve para posterior nós continuarmos com a cerimônia de hoje. Muitos aqui estão desejosos de ver seus filhinhos, os seus netos, os seus sobrinhos, essas pessoas maravilhosas. Aliás, eu já quero fazer menção, sei que muitos vão falar a respeito disso,
quero glorificar a Deus pela equipe que tem se dedicado para cuidar desta geração. Uma equipe que abre mão dos seus afazeres, abre mão dos seus compromissos, abre mão até do tempo de lazer que tem num sábado à tarde. Quem deixaria o seu sábado à tarde para passar algumas horas com os filhos dos outros? É só quem tem o coração no reino de Deus. E eu louvo a Deus por essa equipe aqui, capitaneada pela chefe, pastora Helenice. Levanta um aplauso, Senhor, para esses amados. Aliás, fica em pé a equipe que trabalha, por gentileza, fica em pé. Pode aumentar esse aplauso. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente aqui, como eu costumo dizer, como a Inês, faz assim, Inês. A Inês não tem nenhum filhinho aqui, não tem nenhum neto. Aliás, ela vai ter muitos netos em nome de Jesus. Ela não tem nenhum parente aqui para ser cuidado, mas ela sai da sua casa, deixa o esposo cuidando da casa e dos cachorrinhos lá, e vem aqui cuidar dos filhos nossos. E outros aqui também, podia fazer menção de todos que aqui estão, então, glória a Deus. Sabe, queridos, isso é uma semeadura, diga semeadura. Eles estão semeando no reino de Deus. Eu sei que cada atitude, cada gesto dessa equipe está sendo registrado nos céus. A Bíblia diz que existe na presença do Senhor um registro, existe o cartório dos céus, onde o Senhor contabiliza cada uma das nossas atitudes, cada um dos nossos gestos. Então, seja um desses que semeia. Aliás, ela vai projetar lá, e eu quero que você acompanhe aqui, 2 aos Coríntios. Coríntios é sempre segunda, né? Vocês entenderam. 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: a isso afirmo, aquele que semeia, diga semeia. Aquele que semeia pouco, sinto muito, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. A Bíblia ainda continua dizendo no versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu comecei fazendo menção a essa equipe, mas todas as vezes que nós dedicamos o nosso tempo, quando nós olhamos para o necessitado, quando nós estendemos a destra da comunhão para alguém que está desolado em alguma situação ou outra, nós estamos semeando. E é lógico que a palavra está falando aqui nessa questão sobre a área financeira, mas também em todos os quesitos o Senhor deseja nos abençoar. Diga, o Pai deseja, diga, me abençoar. Diga para quem está ao seu lado, diga, me abençoar. Diga, desculpa aí, mas é me abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, deixa eu, dentro desse contexto, falar para vocês três testemunhos breves. Na segunda-feira, nós estivemos aqui preparando, dando início, o pontapé inicial para alguns ajustes do que vocês estão vendo aqui, e daí um abençoado veio, e ele trouxe um saco de butiás. Quem conhece butiá? Faz assim, aqueles coquinhos, meio azedinho, meio gostosinho, delicioso. E aí ele repartiu com o que estavam, e é claro que eu corri atrás de uma sacola e enchi uma sacola. Daí eu cheguei em casa, levei um pito da minha mulher, para que tudo isso? Eu falei, para comer, abençoada. Mas aí eu não me contive. Eu peguei boa parte daqueles butiás, na segunda-feira fui na academia, peguei um pote e levei para as pessoas lá da academia, ou para os donos lá da academia. E hoje eu acabei com o resto dos butiás. Pedi para o supervisor Leonardo, você conhece butiá? Como ele é lá do interior de São Paulo, ele nunca visitou uma cidade grande como essa, ele não conhecia butiá. Então peguei o resto dos butiás e levei para ele. O que eu estava fazendo, queridos? Semeando os butiás na vida dele,
semeando na academia. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai derramar muitos frutos sobre a minha vida. Na sexta-feira ainda, esse mesmo abençoado chegou aqui com um balde de jabuticaba. E aí, claro, que eu peguei uma sacola maior, né? Cheguei em casa, minha esposa não ousou reclamar, porque ela gosta muito de jabuticaba. Já os butiá não é muito o caso dela. E aí eu senti no meu coração, isso foi na sexta, eu senti no meu coração, nós tínhamos uma reunião ontem, de trazer uma porção daquela jabuticaba e repartir com a equipe. Diga amém, equipe. Com a equipe e com o Leonardo, seu pai, que acabaram levando do despojo para o hotel para comer o restante. E eu semeei na vida deles. Agora eu quero falar para você algo muito mais sério ainda, que aconteceu ainda na sexta-feira. Saí juntamente, até para eu não dar muito alardes, saí junto com uma pessoa e fui num determinado lugar para buscar algo que eu tinha deixado para fazer uma revisão. Você já sabe o que é isso, né? Para fazer uma revisão. Tem uma criança aqui que eu precisei com os pais. E aí, quando chego lá, pego o que eu fui buscar, essa pessoa me chama num lugar lá reservado e disse assim para mim: pastor, eu fui agraciado nesses dias, o senhor tem me abençoado tanto, e eu sei que é sofrível para ele, é um lugar assim, que não é fácil, não é para qualquer um trabalhar ali, e ele abre a carteira, pega 6 cédulas e põe na minha mão. Eu fiquei constrangido com aquilo, mas como diz a minha mãe, minha mãe dizia, não precisava, mas ela já ia levando a mão e ia pegando. E eu peguei, porque eu entendo que quando alguém quer semear na minha vida, ele quer retorno para ele também. Saindo dali, a primeira coisa, com alguém que estava próximo de mim, eu disse: olha, sabe o que o senhor falou para mim? Que eu devo abençoar alguém com um determinado valor. Então, desse valor que eu recebi, 50% já vai para essa pessoa. E eu fiquei muito feliz. Eu estou semeando na vida de alguém, com 50% daquilo que eu recebi. Mas quando cheguei em casa, o Senhor disse assim para mim: ei, semeia mais 33% na vida de outra pessoa. Então já foram 83% da semeadura que eu recebi. Aí eu, contente com aquilo, pelo menos sobrou 17%, e o Senhor diz: e cadê o dízimo disso? Então lá foram mais 10%. Sabe quanto sobrou daquelas ricas cédulas que eu recebi? 7% para mim. Se você quer fazer um cálculo assim bem rápido, se eu recebesse 10 mil reais de oferta, sobrariam só 7 mil reais para mim. O resto teria dado tudo. Se eu recebesse 1.000 reais, 700 reais, só 700 reais, imagine, se eu recebesse 1.000 reais, ia sobrar só 70 pila, eu não vou falar quanto eu recebi, mas não foi algo assim tão insignificativo. Pastor, mas Deus ficou só com 7%, eu fiquei com um rico 7%, que será semeado, que foi semeado na minha vida, e o Senhor vai fazer frutificar abundantemente. Então a Bíblia diz que aquele que semeia em abundância ceifará. Nós não temos problema de semear. Eu estava comentando hoje, enquanto almoçávamos com o supervisor Leonardo, que nós já fizemos ofertas extremamente expressivas, mas nunca fizemos alardes. Recebemos bênçãos expressivas, a saber, fomos 2 vezes para Jerusalém ou para Israel, sem pagar nada, e ainda sobrou dinheiro do que nos ofertaram. Já ganhamos um carro novinho, não é novinho, sabe, no pote de vinho, no garrafão, um carro novo. Tudo isso é resultado do quê? Do que o Senhor tem liberado nas nossas vidas. Tem algumas coisas, quando a gente vai falar sobre amor, todo mundo se derrete. Você vai falar sobre um churrasco, todo mundo faz assim. Quando você vai falar de dinheiro, parece que o semblante cai.
E eu quero que você se alegre sempre que você for semear, porque a Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, e o amor de Deus faz com que aquele que semeia receba a base de 30, 60 a 100 por um. Quantos querem isso na sua vida? Queridos, quem sabe você esteja nos visitando, nunca tenha entrado numa igreja evangélica, mas eu quero lhes dizer, essa casa é sustentada, esse ministério é sustentado, porque aqui existe um povo generoso, porque aqui existe um povo que sabe o que é uma semeadura, ainda que como no lugar onde foi de sermão, de ver as suas mãos calejadas, as suas mãos tingidas pelo que ele estava trabalhando, mas mesmo assim ele abriu do seu bom tesouro e disse: eu quero semear em terra fértil, porque ele conhece a minha caminhada. Deus conhece a sua caminhada, Deus sabe do seu coração. Então nessa noite eu quero convidar você a fazer a tua oferta com alegria. Quantos são alegres? Digo amém. Faça a sua oferta com alegria, que o Senhor vai te surpreender. Os da casa, os dizimistas, sejam aqueles que dão a resposta ao Senhor, ou sim ao Senhor, da tua fidelidade. Amém, queridos? Quero convidar você a tomar na sua mão, tem um envelope aí próximo de você, como nós costumamos fazer, depositamos aqui na salva, e o Senhor dá o destino numa gestão financeira responsável, encaminhada pelos céus. Pai, eu quero glorificar o teu nome por essa noite, Pai, pela compreensão da tua palavra, que realiza vida de dentro para fora, onde o Senhor tem ministrado na minha vida e na minha casa, na casa das minhas filhas, Senhor, que o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem tem nos sustentado, e nessa noite eu quero clamar, que cada dízimo, cada oferta trazida no teu altar, realmente, Pai, os que assim o fizerem, sejam surpreendidos pelo abrir das janelas dos céus, e as bênçãos sendo derramadas abundantemente, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amados? Saia do seu lugar então, com alegria. Aleluia. Da hora. Fala. Aleluia. Glória a Deus. Eu pedi para que a equipe de louvor cantasse essa última canção que nós acompanhamos, esse último louvor, que há um clamor dessa geração, pedindo ao Senhor que faça de nós essa geração que o busca, essa geração que é a geração provinda de Jacó, essa geração que deseja estar na presença do Senhor. Eu quero que a Ângela projete ali os Salmos 145, 4, que diz assim: uma geração louvará outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Amados, eu quero que você repita comigo, diga, bata no seu peito, diga: essa geração anunciará, diga: as outras gerações, as obras do Senhor e os seus poderosos feitos. Para nós podermos fazer isso, queridos, nós precisamos fazer parte desse contexto onde Deus está movendo essa geração, para que os nossos filhos se tornem esses que estarão selando a próxima geração. Sabe por quê, amados? Porque quando nós nos deparamos com uma geração distanciada, desconectada de Deus, essa geração, ela se torna uma geração enferma. Essa se torna uma geração presa ou detida nas suas enfermidades. Eu quero citar rapidamente, eu vou ser bem breve. Adão e Eva
Eles foram distanciados de Deus por causa da desobediência, por não ouvirem, não se sujeitarem à direção que o Senhor tinha para a vida deles. Mas se não bastasse isso, a Bíblia afirma que esse pecado de Adão se estendeu a toda a humanidade, a ponto de fazer com que a humanidade se tornasse uma humanidade detida, presa, uma humanidade enferma. E hoje nós temos uma geração de pessoas pelo mundo que carregam essa enfermidade, e algumas estão presas, e não bastasse isso, existe e foi liberado uma condenação, e essa condenação fala de morte, desconexão da eternidade. Mas quando o Senhor libera algo como o dia de hoje, como um banquete diante dos seus filhos, o desejo do Senhor é que nós sejamos despertados para esse tempo, não só essa geração que está sendo cuidada, que está sendo ativada, mas todos nós, a partir dos que são adultos, sejam nesse momento, de certa forma, visitados pelo Senhor, para entender que o desejo dele é que nós nos tornemos conectados com ele. Amém, queridos? Hoje, há vários tipos de prisões, há vários tipos de enfermidades. Tem uma enfermidade que já bateu a porta da nossa nação, para não dizer de toda a terra. Uma enfermidade bem recente. Poderia me ajudar? Qual a enfermidade que está batendo a porta? Quem acertar, valendo a caminhonete do Serginho. E é boa a caminhonete, né, Serginho? Qual a enfermidade que bateu a porta agora? A dengue, a depressão, o bebê reborn. As crianças deram risada, mas sabe aonde que o bebê reborn está trazendo enfermidade? Nos pais, nos adultos. Pessoas que ficaram sozinhas com o chamado ninho vazio, porque não tem Jesus, não tem o Espírito Santo, não tem o Pai, não há liberação dos anjos, lá não há unção naquela casa, então o ninho se tornou vazio. O que se traz para dentro da casa é um bebê reborn. E aí tem que levar para consultar, tem que ir na farmácia comprar a fralda para o bebê, tem que comprar leitinho para o bebê. A loucuragem pegou na cabeça das pessoas. Agora, queridos, preste atenção nisso. O que significa reborn? A tradução de reborn: renascer ou renascimento. Em outras palavras, é um plágio daquilo que está em João 3, que fala sobre renascer no Senhor, que fala sobre o novo nascimento, que fala de nascer para o Senhor. Então não bastasse aprisionar algumas pessoas nessa loucura, ainda está plagiando a palavra de Deus, querendo substituir uma enfermidade dessa, invertendo aquilo que o Senhor tem determinado, ou seja, consolidando uma geração presa e enferma, uma geração doente. Como que essa geração irá anunciar as obras e os grandes feitos do Senhor para outra geração? Se não bastasse agarrar-se aos pets que ainda, vamos dizer, têm vida, que ainda dá para interagir com os pets, mas e com algo de borracha, conversando com algo que não tem vida, inanimado. Então percebam, queridos, que nós estamos diante de uma geração que está presa mentalmente, está numa desconexão, num distanciamento de Deus. Agora eu quero perguntar: quantos desejam abençoar esta geração e apresentá-la diante do Senhor? Levante a sua mão.
Vou perguntar de novo: quantos desejam abençoar essa geração e apresentá-los diante do Senhor? Querido, só tem uma forma: nos colocarmos à disposição daquele que nos chamou à existência, voltarmos a ter uma conexão com Ele, interagirmos com Ele, permitir que Ele possa fazer uma obra grandiosa dentro de nós. Ei, pais, amigos dessas crianças, elas estão torcendo para que nós demos certo. Elas estão torcendo para que aquilo que nós cremos se torne realidade em nós. Ou seja, quando eu professo que Jesus é o Senhor, hoje nós temos uma cerimônia oficial, onde estamos fazendo apologia, ou estamos enaltecendo o JUAD, que significa juniores e adolescentes, é só a abreviatura de juniores e adolescentes, mas é um projeto, um programa que nasceu no coração de Deus para abençoar essa geração. Porém, a pessoa enaltecida aqui chama-se Jesus Cristo o Senhor. Nenhuma ferramenta pode querer ocupar o espaço daquele que nos chamou à existência. Nenhuma ferramenta pode nos tirar dele. Aliás, as ferramentas têm que nos trazer para ele. Então, para eu e você poder abençoar essa geração, a única forma, ou as próximas gerações, e fazer com que estes abençoem as outras gerações, a única forma é permitir que o comando de Jesus aconteça na minha e na sua vida. Quantos estão entendendo isso? Hoje é um dia de convite, hoje é um dia de despertamento, hoje é um dia onde o papai quer pegar você e dizer: filho, acorde, senão daqui a pouco você vai estar chacoalhando um bebê reborn, ou um cachorrinho reborn, ou um cavalo reborn. Acorde, o Senhor está nos chacoalhando nesses dias, ou uma outra situação, talvez pior, o Senhor está nos chacoalhando para esse tempo. Então, queridos, aqui há famílias que precisam decidir por receber essa bênção. Que bênção que é, pastor? Jesus, o Senhor da glória, porque é Ele que nos transforma, é Ele que muda a nossa direção. Todo o nosso esforço humano tem prazo de validade, mas quando nós nos permitimos entregar as nossas vidas ao comando de Jesus, então Ele começa a trazer um despertamento em nós, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e Ele nos aconselha, Ele dá direção para cada um de nós, o que devemos e o que não devemos fazer. Porque hoje tem uma humanidade perdida nessas circunstâncias, porque se distanciaram, como Adão e Eva naqueles dias, se distanciaram da presença do Espírito Santo, se desconectaram do Pai, não se entregaram à pessoa de Jesus que veio fazer a obra em nosso favor. Hoje nós temos famílias aqui que precisam receber dessa bênção, para que você possa dizer: uau, agora eu tenho a força dos céus para poder abençoar esta geração. Amém, amados? Mas também nós temos aqui pessoas que, quem sabe, estejam assim na posição como o filho pródigo, que um dia estiveram na casa do papai, que um dia interagiram com o papai e com os irmãos do papai, porém uma circunstância ou outra o arrancou desse convívio, e ele passou a andar pelas veredas dessa terra. Mas eu quero dizer, queridos, que assim como o papai daquele filho pródigo, todos os dias, no raiar de cada manhã, nutria uma esperança, uma expectativa que o filho iria voltar, esse pai se colocava de braços abertos sempre, esperando o pai voltar. Quem se entregou por nós de braços abertos naquela cruz? Hoje ele está aqui, dizendo: volte, filho. Hoje ele está aqui dizendo: eu quero ouvir o teu sim, para dizer: papai, eu retorno para a sua casa. Lá na sua casa não tem filhos perfeitos, mas o Senhor é todo perfeito. O nosso Deus, lá nessa casa, tem filhos que, quem sabe,
eu não tenha muita conexão com eles, quem sabe eu não consiga interagir com todos eles, mas com o papai não tem outra forma, ele deseja interagir com cada um de nós. Eu quero fazer uma oração, finalizando a minha fala, desafiando você a se tornar parte dessa bênção para abençoar as próximas gerações. Como que eu vou fazer isso, pastor? Me entregando para aquele que me chamou à existência, recebendo ele no meu coração. E eu, pastor, que um dia estava na casa, retorne abençoado. Diga sim para o Senhor. Não aceite a pecha de um desigrejado, de um abandonado. Se permita acoplar-se ao reino de Deus. Venha para o lugar da bênção. Tem muitas pessoas aqui desejosas em te ajudar, muitos irmãos desejosos em te ajudar. Vamos ficar em pé, eu quero fazer essa oração. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Quando eu peço para você fechar os teus olhos, eu estou dizendo assim, se permita uma conexão com os céus. Ei, que as palavras que ainda que se tornem repetidas aqui, porque eu vou direcionar, ainda que seja assim, os céus estão abertos para ouvir o nosso clamor. Você pode falar assim comigo, diga: Senhor Jesus. Quero convidar você a ser mais ousado. Diga mais forte, diga: Senhor Jesus. Eu reconheço que eu preciso do Senhor para me tornar uma bênção para essa geração e para as futuras gerações. Por isso, Jesus, eu me entrego completamente aos teus cuidados. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor não leva em conta os meus pecados, mas o Senhor já os perdoou naquela cruz. Por isso, Jesus, eu me coloco à tua disposição. Também, Jesus, quem sabe um dia eu tenha saído da tua casa, mas hoje eu desejo dizer um sim para o Senhor. Eu quero estabelecer a minha vida na tua presença, na casa do Senhor. Pai, eu te peço, receba a minha vida diante do teu altar, para o louvor e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quem fez essa oração, levanta a mão assim, bem forte. Olha quanta gente. Fica com as tuas mãos levantadas. Pai, eu quero clamar que essa seja a semeadura mais importante dessa noite. Seja a semeadura lançada no reino do Espírito. Para que, meu Deus, o Senhor libere da tua palavra, para que todos quantos aqui fizeram, Pai, essa oração, clamaram com sinceridade o desejo de estabelecer as suas vidas na casa do Senhor. O Senhor os fortaleça, o Senhor os conduza. Meu Deus, que assim, Pai, como um dia aconteceu com a minha vida e a vida de muitos aqui, nós sejamos tomados de encorajamento para sairmos dos lugares onde nos encontramos presos, dos lugares da enfermidade, e vir para a casa do Senhor e servir o Senhor com integridade de coração. Por isso, Pai, eu quero abençoar cada um desses que fizeram, Pai, levantaram esse clamor diante do Senhor, ainda como com palavras repetidas, mas que se torne como uma semeadura
para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Senhor novamente. Aleluia. Aleluia, você pode se assentar. Vamos continuar. Vou chamar o supervisor Leonardo. Marido, você tem que ficar aqui para dar início às posses. Agora que vai começar a nossa cerimônia, né? Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui nessa noite, né, nessa primeira cerimônia oficial e de fato aqui inaugurando, né, a base Joá de Pato Branco. O pastor já me apresentou, né, sou o Leonardo, moro no estado de São Paulo, lá no interior, divisa com Mato Grosso do Sul, na cidade de Andradina. Lá também atuo numa base Joá, como aqui está nascendo, na classe do Júnior 2, aí quem é do Júnior 2. E aqui no estado do Paraná, eu e minha esposa, nós somos supervisores, então responsáveis pela abertura de novas bases, pelo acompanhamento das bases que já existem e também pela manutenção da visão, enfim, todo o apoio que a base aqui necessita. Minha esposa não está aqui hoje, nós andamos junto nessa missão, mas nós recebemos uma herança recentemente. Nossa herança se chama Alice e ela está com 9 meses e pela viagem longa, enfim, optamos que ela fique em casa cuidando, mas senão ela estaria aqui também, com certeza. Porque a Bíblia fala, né, que os filhos são herança do Senhor, né, o presente que Ele nos dá. E estamos aqui então, vamos iniciar as posses. Antes, né, para os pais, as famílias que estão aqui presentes, o Joad, ele está iniciando aqui em Pato Branco, né, na verdade iniciou aí com o intensivo de implantação, que nós chamamos, mas o Joad é um programa progressivo, sistemático, que ele nasceu lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em 1994, e ele atende crianças, né, juniores, adolescentes, como o pastor disse, que é a sigla do Joad, de 7 a 17 anos, na verdade agora com a classe Kids de 4 a 17 anos, com o objetivo de formar nessas crianças, adolescentes, o caráter de Cristo, por meio de uma metodologia própria, com atividades divertidas, intensas, marcantes, onde eles têm a oportunidade de desenvolver habilidades e também aprender princípios bíblicos que eles vão levar por toda a vida. Trouxe os dados atualizados para vocês do Ministério Joad. Hoje nós estamos em 8 países, nós temos bases do Joad, com 107 bases abertas em 50 denominações diferentes, com 2.000 líderes voluntários nesse projeto, assim como nós aqui que estamos trabalhando, todos somos voluntários, e 10.000 Joads ativos, né, no momento no programa, fora os que já completaram aí o programa desde o início. Então, eu quero só assim, reforçar a importância, a alegria de estar aqui e o privilégio que vocês estão a partir de agora, né, que a igreja possa abraçar esse ministério, que passa a ser o ministério aqui da igreja, na condução das crianças, aí todos os sábados. Pastores, principalmente, obrigado por abrir as portas para o Joad aqui, e famílias, né, obrigado pela disponibilidade, pela confiança, né, de entregar as heranças de vocês também na mão dessa liderança, que com certeza está capacitada e irá conduzir os seus filhos nos caminhos do Senhor, enfim, com os ensinamentos, com o aprendizado de habilidades, né, que nas divisas, né, que são esses discos de couro que tem aqui no meu boné, são certificações daquilo que eles vão aprender e eles vão passar a receber essas divisas, né, então aprender muito, tanto da Bíblia, né, os princípios bíblicos para nortear a vida deles, mas também habilidades. Então eu vou dar um spoiler aqui, pais. Temos uma divisa, por exemplo, que é a divisa de doméstica, e eles vão aprender nessa divisa. Por exemplo, arrumar a própria cama, olha só, lavar louça, ajudar em casa, outras divisas, né? Temos 27 temas que nós trabalhamos com eles, aventura, onde eles aprendem a acampar, a fazer fogueira, purificar água, tem divisa de esporte, zoologia, lazer, enfim, são 27 temas que nesses
10 anos aí de trabalho, né, conforme a idade que eles estão, até os 17 anos, vão desenvolver essas habilidades, com certeza. Essa é a primeira cerimônia oficial, então, como eu disse, aqui está nascendo a base hoje. Então, a minha presença aqui é para empossar, né, o pastor, a pastora que será a chefe funcional, né, a função que coordena a base aqui, né, que faz tudo funcionar. E, posteriormente, ela irá fazer a posse da liderança, né, as pessoas que trabalham com as crianças, e depois o momento aí de empossar as crianças, né, os juades, os aspirantes. Estão ansiosos, juades? Vamos lá, então. Tá. Então, iniciando aqui as posses, vamos empossar o pastor. Sua licença, por favor. Só um pouquinho. Ali. Não coube. Aí. Pastor Valdir, faça o seu melhor. Eu prometo fazer o meu melhor para ser um bom pastor Juade. Então, agora a pastora Helenice, como chefe funcional aqui da base. Helenice, faça o seu melhor. Prometo fazer o melhor para ser uma chefe funcional de arte. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom. Então agora eu vou chamar o Sidmar e a Márcia como instrutores. Eles são os instrutores do intensivo. O Sidmar, Mumbelli, vem cá, Sidmar. Porque o Juade é um exemplo em pensar, falar e agir. Gente, a gente tá um pouquinho atrapalhado porque nunca fez isso, tá? Minha vida entreguei, agora Aí, filmar, quero já dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. De todo mau caminho, desvio os meus pés. Sidmar, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder Juade. Prometo fazer o máximo para ser um bom, para ser. Eu chamo a Márcia Mumbelli para tomar posse. Porque o Juade é um exemplo
em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Márcia. Minha Márcia, vida faça o seu melhor. entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, fazer o máximo toda para glória ser e um bom líder honra. Eu chamo o Eduardo para tomar posse. Eduardo, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder Juad. Eu convido os líderes do Júnior 1 para subirem, para tomarem posse. A Milena Garcia, a Vândria e o Lucas, para tomarem posse junto como líderes do Júnior 1. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a Milena, tua faça o seu melhor. palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom Prometo líder fazer Juad. o máximo para ser um bom Juad. Porque o Juad é um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Vândria, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder Juad. Agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Lucas, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder Juad. Para ser um bom Juad. Eu quero chamar os líderes do Júnior 2, a Inês Deslamberto e a Brenda Cauane Duarte. Falar e agir, sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Brenda, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser uma boa líder.
Inês, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder, Joás. Quero chamar o Merari Desamberto, Alice Prestuba Berto e a Vera Ana Camargo como líderes dos adolescentes para tomarem posse. Merari, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder, Joade. Para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Alice, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder, Joade. Conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Vera, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder, Joade. Os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo. Agora nós vamos dar início à posse dos aspirantes Joades. Quem que quer vir? Ah, secretária. É a secretária? Então tá. Mudando a programação, a secretária primeiro, depois você. E tem a Tere também. Tere, vem aqui. A Terezinha Cabral tem sido uma ajudante para nós. Ela trabalha e ela está nos ajudando como pais e líderes. Mas hoje ela vai ser empossada como líder também. Ela fez o curso, ela, Deise, e elas vão ser empossadas também hoje. A Deise é com o boné marrom e ela com o branco. Deise, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder, Joade. Mais pra cá. Tere, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom líder, Joade. Agora eu quero convidar o Júnior 1. Aliene Tonial Canoff, pode subir. Andrei Almeida Tonial. Henrique Gabriel Teixeira. Isabelle Gabriele Mombelli. Laura Maria Orsi Caglini.
Luiz Guilherme Orsi Cagnini, Maria Júlia da Silva de Camargo, Maria Luísa Gartner, Grotti, Jean Teske, Naruel Ezequiel, Vera. Que lindo, gente! Vamos ficar um pouquinho mais para cá, assim, ó. Que daí vocês vão ficam bem atrás. Vocês bem mais pra cá. Pensar, falar e agir. Sei que conseguirei. Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei. Agora quero dar-lhe toda glória e honra. Toda glória e honra e louvor. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo. Naruel, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. É um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei. Jesus. Maria Luísa, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. Agora toda glória e honra e louvor. Maria Júlia, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. Luiz, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. Luiz, Laura. Desculpa. Laura, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. Isabelle, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer Henrique, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. É um exemplo. Andrei, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Aliene, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom SWAT.
De todo mau caminho desvio os meus pés. Quero convidar o Júnior 2 para subirem. A Beatriz Cristina Duarte, o Davi Henrique Marquarte, Luana Ferreira, Maria Eduarda Bresolim Ribas, Samuel Sierpinski, Yasmin Poliana Ramos Pereira e Yasmin de Siqueira. É um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Samuel, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joate. Yasmin, faça o seu melhor. Eu prometo fazer o máximo para ser um bom Joate. Cumprimento. Maria Eduarda, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joate. Yasmin Poliana, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joate. Desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom Luana, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joate. Joate é um exemplo em pensar, falar e agir. Davi Henrique, faça o seu melhor. Jesus é Prometo comigo. fazer o máximo para ser um bom Joate. Entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor. Beatriz, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joate. De todo mau caminho desvio os meus. Quero convidar agora a classe dos adolescentes. A Daniela de Faria Manfroy, o Henrique Gabriel Mumbelli, Luiz Otávio Gartner Janteski e a Valentina Caldarte. Ser um bom Joate. Joate é um exemplo em pensar, falar e agir. Sei que conseguirei, Jesus é comigo. Minha vida lhe entreguei, agora quero dar-lhe toda glória e honra, toda glória e honra e louvor.
Valentina, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Daniela, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Henrique, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. Luiz, faça o seu melhor. Prometo fazer o máximo para ser um bom Joade. De todo mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Prometo fazer o máximo para ser um bom Já estamos encerrando aqui, gente, só mais um pouquinho. Eu queria convidar, mais uma vez, a todos ficarem em pé. Eles vão tirar mais uma fotinho ali, mas eu queria convidar você a ficar em pé. E nós agora vamos cantar uma canção. E eu queria convidar você. As crianças vão ir com os seus pais, porque nós vamos cantar aquela canção A Benção. E eu quero desafiar você, papai e mamãe, abraçar seu filho e abençoar seu filho, porque não tem nada mais importante do que a nossa casa, a nossa família. Nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa casa, a nossa família, amém? Amém. As crianças podem ir com seus papais, tem lugar aqui, agora sobrou lugar aqui. Mas vamos cantar. Eu queria que você... eles vão projetar a canção aqui. Cante de todo o teu coração. Vamos abençoar essa geração. Uma geração abençoada. Depois eu ainda tenho... Eu só quero, antes de nós encerrarmos com a música... E eu queria que você só saísse depois da música encerrada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero lembrar que no próximo sábado já vamos começar o intensivo novamente. Essas crianças que já foram empossadas, elas vão continuar no projeto de uma outra forma. Eles vão ter aulas diferentes agora, tá? Mas... temos vagas para novos que queiram ingressar. Se você tem crianças hoje aqui que queiram estar ingressando, lá atrás a Deise, que é a secretária que está de boné marrom, pode fazer a inscrição. Vocês podem inscrever já seus filhos. A partir da semana que vem já começa, pode trazer. Durante a semana pode entrar em contato. Nós vamos começar... Então, no dia 31/5, e você pode vir e trazer seus filhos. São crianças a partir de 7 anos completos até o dia 23/8, tá? E sábado, dia 31, nós vamos ter o encontro dos jovens na igreja.
Então, também podem falar com o Eduardo, com a Milena, a Rebeca, o Merari, a Alice. Nós vamos ter esse encontro. Eles não são apenas juades, eles são líderes e jovens. Aqui faz tudo, canta, dança, né? Aqui a gente faz de tudo um pouco. Glória a Deus. Agora eu queria que você reverenciasse o Senhor, cantando essa canção mais uma vez. Amém? Que o Senhor te abençoe e faça